Meu nome é Lorane Lobato, eu sou acadêmica do curso de Letras Português da Universidade Federal de Rondônia, UNI, UAB. Eu vou apresentar um plano de aula da disciplina de Literatura Brasileira 3, da professora Heloísa Helena, que tem como conteúdo o conto de Leleco, o Coelhinho, de Rubião. E como eu iria trabalhar este conto em uma aula. Bom, meu plano de aula, ele tem a duração de 45 minutos, que é o tempo de uma aula. A previsão da quantidade de aulas seriam 3, E o objetivo da minha aula seria estimular o interesse do aluno pela leitura, estimular a imaginação do aluno e estimular a produção de texto, para que ele produza um texto no final. O conteúdo seria o conto, de Teleco, o Coelhinho, do autor Rubião. A primeira atividade que seria desse plano de aula é a roda de conversa. A roda de conversa, ela seria com um tema das mudanças, durante a vida e a necessidade, o desejo de agradar o próximo, essa necessidade que nós temos de querer agradar o próximo. Até onde ela é válida, e até onde ela não é. Com isso, a gente criaria um clima de descontração, entre os alunos, daria oportunidade para eles falarem, para eles expor a opinião deles, expor as ideias deles e trabalhar a imaginação deles, porque eles iriam falar aquilo que eles acham, dessa necessidade de agradar o próximo, uma tentativa de adaptação, são adolescentes jovens, então essa tentativa de se adaptar a esse mundo de hoje, e essa seria a roda de conversa. A roda de conversa, ela é muito interessante porque ela dinamiza, a gente pode fazer dinâmicas que faz com que os alunos possam expor as suas opiniões, falem, sabe-se que os alunos têm muita dificuldade para falar, então alguns alunos, outros já não tanto, então isso ajuda, nesse quesito de fala, de expor, tem muitos que têm vergonha, outros já não têm tanta, e numa roda de conversa, a gente consegue fazer com que eles falem, brinquem entre si, mas consigam expor a opinião deles, já que o conto, ele tem como base as transformações repetitivas de um coelhinho, a metamorfose, o desejo de agradar o próximo, a tentativa inútil em adaptação nesse mundo. Então, dá para trabalhar isso na roda de conversa, na terceira aula, no terceiro encontro, nós trabalharemos com a leitura em conjunto, que também tem muitos alunos que têm dificuldade de leitura, dificuldade de ler na frente dos colegas, tem vergonha, tem receio de falar uma palavra errada, então a gente trabalharia a leitura, que é muito importante, A leitura fracionada, começando com um aluno, passando para o outro e aí sucessivamente até que todos da sala possam ler, participar da leitura e ao longo da leitura fazer uma leitura analítica, comparando, correlacionando com alguma situação deles ou de alguém que eles conheçam, uma leitura participativa, Assim a gente quebra o gelo da vergonha, do medo, da insegurança e eles conseguem ler, Todos conseguem ler. E isso seria no segundo encontro. No terceiro encontro, nós
faríamos a produção de texto, né? Como seria essa produção de texto? Seria assim, se você fosse o teleco, em que você se transformaria, né? Se você tem vontade de mudar, de transformar alguma coisa, né? Então, esse seria o nosso foco, nosso último trabalho, que seria essa produção de texto, né? Se você fosse o teleco, em que você se transformaria? E aí, dando a oportunidade de eles escreverem, dando a oportunidade de eles fazer essa produção, trabalhando a imaginação, estimulando, né, a imaginação, o vocabulário, a escrita. E esse seria o meu plano de aula para trabalhar a literatura, né, o conto Teleco Coelhinho, de Rubião.